Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos tomando nossos lugares, que a gente vai dar início ao painel. Boa tarde a todas, todes e todos. Meu nome é Mariana Ferreira, eu sou mestranda em Design em Harvard e, junto com a Isabela, tenho o privilégio de ser vice-presidente do Programa de Embaixadores da Brasil Conference 2026. É uma enorme alegria abrir o painel de um dos programas que consideramos o coração da Brasil Conference, o Programa de Embaixadores, linha de frente na transformação do Brasil. Acreditamos que a transformação do Brasil é múltipla e está sendo liderada por pessoas dos mais diferentes territórios, contextos e sotaques. Acreditamos que transformar desafios em progresso é, antes de tudo, um esforço coletivo. E por isso acreditamos profundamente nas pessoas que estão aqui hoje. Os embaixadores que vocês vão conhecer carregam consigo histórias, comunidades e realidades de muitas outras vozes que frequentemente não chegam nesses espaços que ocupamos. E a gente tem certeza de que cada um aqui vai sair transformado depois de ouvi-los hoje. Mas antes de passar a palavra para essas pessoas excepcionais, é muito importante reconhecer que esse momento também é resultado de outro trabalho coletivo. Nada disso existiria sem o time incrível que construiu esse programa ao longo dos últimos meses. Queria agradecer a Ana Laura, Ana Micaela, Gabriel, Giovana, Laura, Marília, Paulo, Rafael e Winder. A nossa presidente de Impacto Social, Márcia Santos, Marcinha, pela confiança e liderança ao longo de todos esses meses de preparação. Ao Conselho de Embaixadores, que segue acreditando e fortalecendo o crescimento do programa a cada edição e aos parceiros que apoiaram não só os vencedores, mas também os finalistas e os mais de 600 candidatos que passaram pelo nosso processo seletivo. Em especial ao Fábio Silva e à equipe da Rede Muda Mundo e a Baterias Moura, pelo apoio e pelo investimento no futuro dessas lideranças. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Isabela Almeida. Sou mestranda em contabilidade na Bentley University e estou tendo o privilégio de, pelo segundo ano, participar do processo de escolha dos 5 embaixadores da Brasil Conference. Participar do processo de escolha dos embaixadores foi transformador na minha vida. Ao longo dessa jornada, eles me emocionaram, me inspiraram e me reconectaram com o desejo de gerar impacto positivo na vida das pessoas, para além de qualquer conquista individual, mas como compromisso genuíno com o coletivo, e por isso eu serei grata eternamente a cada um deles. Em poucos minutos, vocês irão conhecer as 5 histórias que nos emocionaram, nos inspiraram e, principalmente, nos ensinaram muito durante todo o processo. Gabi, Alan, Fred, Thaís e Sidney, obrigada por compartilharem suas histórias com o nosso time e por todo o trabalho excepcional que vocês realizam em suas comunidades. Agora, convido alguém que entende na prática o poder de dar voz a histórias que transformam realidades. Foi no Complexo do Alemão que ele construiu uma trajetória baseada em representatividade e impacto. Exatamente o que o painel de embaixadores carrega, e por isso é tão especial tê-lo aqui conosco hoje. Com vocês, o jornalista, ativista e comunicador Renê Silva. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, foi fraco, hein? Boa tarde. Boa, melhorou. Boa, boa. Bom, gente, eu quero muito agradecer o convite da Brasil Conference, o convite de vocês para participar aqui. Essa é a minha 6ª Brasil Conference, eu já vi em algumas edições já, algumas assistindo, outras palestrando e agora moderando uma nova função. Então, agradeço demais e principalmente num painel
tão inspirador, num painel tão importante, que a gente falar sobre a linha de frente na transformação social do Brasil. Eu acho que é mais do que necessário um painel como esse, é mais do que necessário a iniciativa de embaixadores da Brasil Conference, porque a gente vê no Brasil que a transformação social ela acontece através de muitas iniciativas culturais, educacionais, esportivas e de muitos desses que estão na linha de frente. Então, sem mais delongas, vamos começar agora a convidar os nossos embaixadores. Alan Duarte, da região sudeste, do projeto Abraço Campeão. Gabriela Speziale, região centro-oeste, Filhos da Nação. Por favor. Thaís Neres Grindes, região sul, cultivando o bem-estar no meio rural. Por favor, Thaís. E agora chamar o Sidney Castro, da região norte, do projeto IESA. Por favor, Sidney. Agora, Fred Caracara Potiguara, da região nordeste, da rede Curica. Por favor, Fred. Gente, é um painel realmente inspirador, que a gente tem aqui histórias do Brasil inteiro sendo contemplado, né? A gente tem uma iniciativa muito importante porque muitas das vezes, muitos projetos, muitas iniciativas acabam tendo apenas ali a região sudeste contemplada. Então, acho que os embaixadores têm essa relevância, essa importância muito grande, que é fortalecer todos os territórios e mostrar a potência do nosso país, do nosso Brasilzão. Então, parabéns mais uma vez para toda a equipe da Brasil Conference. E agora, para a gente começar esse painel maravilhoso, eu gostaria que cada um de vocês trouxesse um pouquinho, né, em 2 minutos, um pouco da trajetória de vocês, o que motivou a criarem as suas iniciativas e como que elas estão hoje transformando as suas comunidades. Queria começar, por favor, com o Alan. Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado por essa... Boa tarde ainda. Boa tarde. Obrigado por essa recepção maravilhosa e também agradecer muito a todas as pessoas que organizaram o nosso processo, o acolhimento que vocês tiveram com a gente foi incrível, desde o Brasil, chegar aqui e ver tanta gente maravilhosa e fantástica. Obrigado mesmo. Meu nome é Alan Duarte, eu sobrevivi a uma guerra. Eu cresci no Complexo do Alemão e muitos amigos se perderam por conta da violência, do crime. Em 2012, eu infelizmente assisti meu irmão sendo assassinado, um momento muito difícil que eu refleti sobre a minha vida. E todo mundo aqui viu a operação policial que matou 120 pessoas. Antes disso, eu já tinha perdido mais de 150 amigos. Alguns mortos, outros presos. Mas quando meu irmão morreu, eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. E enquanto eles morriam, eu viajava ao mundo, conhecia o Brasil, lutando boxe, que eu aprendi com uma ONG. Foi aí que eu decidi fundar a minha. O Abraço Campeão nasceu para salvar vidas.
Em 2014, eu peguei alguns pares de luva que ia para o lixo, coloquei numa quadra de futebol e comecei ali, com 7 jovens. 7 jovens. Hoje, são mais de 800 crianças e adolescentes atendidos por ano. No ano passado, 80 foram para o mercado de trabalho, 25 ingressaram na universidade. Existem milhares de outros Alans pelo Brasil. E com a oportunidade, vamos conhecer engenheiros, CEOs, boxeadores e fundadores de impacto social. E eu sei que aqui na Brasil Conference estão pessoas que acreditam na transformação do Brasil. Por isso, quero convidá-los a fazer parte dessa história de sucesso do Abraço Campeão e vamos construir junto a nova sede. E se você é investidor, podemos criar impacto junto. Se você é empresa, podemos criar impacto mensurável junto. E se você é gestor público, podemos replicar essa metodologia em outras comunidades. A vida é uma luta e eu aprendi isso cedo. Vamos transformar o Brasil, começando por quem sempre foi invisível. Eu sou a prova que isso é possível e outros jovens também serão. Muito obrigado. Complexo do Alemão, onde nós dois somos cria, né, especificamente no Morro do Adeus, muitos jovens crescem cercados pela violência e o esporte tem sido uma porta de entrada, né, para novos caminhos, inclusive levando atletas das comunidades a competições como Olimpíadas Internacionais de Juventude. E como que o esporte, na prática, pode ser uma ferramenta de transformação social e acesso a oportunidade para esses jovens das comunidades? Obrigado, Renê, pela pergunta. Meu conterrâneo aqui, estamos juntos. De conhecimento público, os desafios que as favelas enfrentam. E a falta de espaços para o desenvolvimento dos jovens são gritantes a todo momento. E eu encontrei um espaço onde atendia as minhas necessidades, a falta do meu pai, a falta da minha mãe que estava trabalhando, a falta de, enfim, espaços de lazer dentro de um centro de treinamento, né, numa academia. E esse espaço supriu muitas necessidades de família que eu tinha. Acho que todo mundo conhece uma equipe de competição que o treinador vira o pai, o amigo de treino vira o irmão, aquele brother de mais distante se torna o primo, mas você sente que tem alguém que você pode contar. A gente jamais pode deixar uma criança ou um jovem sentir que não tem família. E as artes marciais, ela conseguem atender essas necessidades tão importantes e transforma a vida dos jovens diariamente no Complexo do Alemão. E uma história muito legal é da Sabrina, uma aluna que começou há 5 anos no Abraço Campeão e acabou de ser campeã mundial na Romênia. É um orgulho gigantesco, a primeira mulher, a primeira pessoa do Complexo do Alemão a se tornar campeã nacional, a se tornar campeã na Romênia. E entre 500 atletas nesse torneio, ela foi a melhor atleta da competição. Então, isso só ilustra o quanto a alta performance, o objetivo de alcançar algo na vida é tão gritante, né? E que falta muita, muita oportunidade. E aqui a gente tem um grupo incrível que pode se conectar com o Abraço Campeão, com essas iniciativas fantásticas para gerar mais oportunidades com o Brasil, para o Brasil. E falando em esporte, né, como um direcionamento para os jovens, né, em comunidades vulneráveis principalmente, eu queria que a Gabi agora pudesse contar um pouquinho mais da sua história, por favor.
Olá, gente. Boa tarde. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Eu queria trazer um dado. No Brasil, 34 mil crianças e adolescentes vivem em instituições de acolhimento. Integram o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. São meninas e meninos que sofreram violação dos seus direitos fundamentais. E, através dessa violação, têm marcas e traumas profundos. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de transição para a vida adulta. Por quê? O ECA os protege até os 18 anos de idade. Após os 18 anos, a instituição de acolhimento abre a porta e eles precisam sair para a vida sem preparo, sem uma política de transição, sem políticas públicas. E muitas vezes tudo aquilo que eles foram protegidos durante anos naqueles lares de acolhimento se perde. É nesse contexto que entra o Filhos da Nação, porque toda criança que está sob a tutela do Estado é filha da nação, filho ou filha de todos nós. Nossa porta de entrada para atender esse público foi a remoterapia, uma metodologia que a gente criou unindo esportes a remo, stand-up paddle e canoa havaiana na natureza, no Lago Paranoá, em Brasília, um lugar incrível de céu azul, onde a gente trabalha consciente, inconsciente e faz a integração de conteúdos para que eles se sintam pertencentes, para que eles sintam que podem se equilibrar na prancha, eles podem se equilibrar na canoa, para que se equilibrem internamente na vida e remem em direção a um futuro com mais oportunidades. O que a gente faz com o Filhos da Nação é tirar esse público que não tem políticas públicas no Brasil da invisibilidade, porque existem milhares de crianças com muito talento, milhares de jovens. No ano passado, a gente atendeu mais de 300 crianças e adolescentes, nós já impactamos mais de 4.500 e nossas métricas de impacto mostram que é possível reduzir sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e trabalhar o resgate dos sonhos. Vocês imaginam crianças e adolescentes que perderam a capacidade de sonhar com o futuro. E o Filhos da Nação resgata isso e traz esses talentos à tona. Dentro dessa ideia da transição para a vida adulta, nós criamos também um programa de empregabilidade com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também a Neoenergia, empregando e fazendo todo um acompanhamento socioemocional. E agora estamos estruturando dados para que a gente tenha um direcionamento para intervir, influenciar em políticas públicas, porque nós acreditamos que nenhum jovem deve passar por essa fase da transição para a vida adulta sem apoio, sozinho. Então, o meu convite aqui para vocês, eu estou em Brasília, mas é que com esse espírito da Brasil Conference, que a gente possa remar em direção a um futuro melhor, inclusivo e dando visibilidade para crianças e adolescentes que sonham com um lar, com uma família, com acolhimento, com amor. Então, fica o meu convite para vocês. Vamos remar para frente juntos. Obrigada, gente. Excelente iniciativa. Agora, Gabriela, na prática, como é que funciona o caminho até as crianças e adolescentes em situação de acolhimento? E quais foram os maiores desafios para transformar essa abordagem, baseada em afeto e pertencimento, em algo que o sistema reconheça e apoie? É um longo caminho e
Você tirar pessoas da invisibilidade é um desafio muito grande, que abala inclusive estruturas. A gente ouviu ao longo do nosso caminho muitos nãos, mas esse é um chamado que veio meu e do meu marido, porque a gente perdeu uma criança, a gente perdeu uma filha. E a gente teve esse match de um casal que não teve filho, que perdeu uma bebê com 9 meses de gestação, para crianças e adolescentes que tudo que desejam é ter um lar e uma família, e sofreram muita violação dos seus direitos fundamentais. Então, esse caminho surge naturalmente integrando o esporte, que é uma ferramenta de empoderamento, é uma ferramenta que ensina foco, disciplina, socialização, que não tem diferença de idade, de tamanho, de cor, de raça, de nada. O esporte ele acolhe, e a psicologia junguiana traz as analogias do que eu conheço de mim, o que eu conheço do outro, a escuta ativa, a escuta sem julgamento. Então, a gente vem nessa jornada, cria essa metodologia, e com essa metodologia a gente começa a avançar no Brasil, dando voz a esse público que até então não tem política pública. Eu queria só ressaltar que algumas crianças e adolescentes que são destituídas do poder público, porque do poder familiar, porque sofreram violação dos seus direitos fundamentais, muitas vezes não tem sequer o nome da mãe na carteira de identidade, nem o nome do pai e nem o nome da mãe. Então, ao longo da vida, eles sofrem tantos preconceitos, tanto bullying, tanta negação, que um projeto que traz empoderamento, resgata a autoestima, abre milhares de caminhos. E aí, nesse contexto, a gente teve um campeonato brasileiro de canoa havaiana em Brasília esse mês, e nós inscrevemos 3 equipes de júnior, e elas ficaram em segundo lugar, são vice-campeãs brasileiras de canoa havaiana em Brasília, dos Filhos da Nação. Conquistaram vaga para o Mundial de Singapura, um público que nunca saiu da periferia de Brasília e agora frequenta o Lago Paranoá, que é uma área nobre, e tem condições de entrar no avião e alçar voos enormes. Então, o esporte ele transforma, essa onda de progresso está no olhar, sem julgamento do público, inclusive do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A gente acredita na transição suave, segurando a mão, dando as mãos para um futuro melhor. Obrigada, gente. Segura, que ainda tem muitas histórias inspiradoras aqui. Então a gente tem muita emoção ainda nessa tarde. Queria que a Thaís pudesse contar um pouquinho mais sobre o seu projeto, porque tem tudo a ver com saúde mental, né? Então, compartilha com a gente um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Vamos dar uma risada. Vocês me viram andando de chapéu aqui, talvez pareça estranho, mas vamos contar um pouquinho da minha história aí. Sou conhecida no Brasil como a Thaís Agro, já me seguem aí no Instagram, Thaís com H, _ agro com 2 O, tô de chapéu preto lá. Lá conta um pouquinho da minha trajetória, que é longa. Em 2020, eu recebi um telefonema dizendo que uma pessoa que eu amava tinha tentado se tirar a própria vida, e talvez ela esteja assistindo. E para mim foi um choque. Eu chegar e encontrar a pessoa que eu amo. Pense vocês no lugar de vocês, a pessoa que você mais ama, e você encontrá-la desacordada. Para mim foi difícil. Eu ter que levar no hospital, ter que comunicar à família que talvez ela não sobreviveria. E eu não culpei ela. Eu senti identificação, porque quando eu fui morar no campo, eu tive depressão, eu tive ansiedade e eu tive um pré-burnout que não se fala. Muitas mídias nacionais colocaram a agricultora de 28 anos teve um pré-burnout. Como assim? No campo não acontece isso. Em 2023, eu fiquei campeã nacional com esse projeto, chamado Cultivando o Bem-Estar no Meio Rural. Ele tem um grande objetivo, mostrar que as pessoas que moram no campo também precisam de cuidado emocional, de empatia,
de olhar que tem seres humanos lá que precisam de ajuda. A tecnologia ela é muito importante. Eu vivo isso como agricultora, pequena agricultora do oeste catarinense, aonde o nosso projeto acontece com mais de 6 cidades, com uma grande ajuda, com a Cressol. A Cressol é uma das maiores cooperativas aí do país, mas em especial a Cressol Desenvolvimento. E ano passado a gente conseguiu atingir mais de 1.000 pessoas lá no campo, gente, rodando 40 quilômetros de estrada de chão, com pouco recurso, muito pouco recurso, passando uma tarde conversando e escutando as histórias, como da Verônica, como da Maria, como de tantos outros Pedros, que falaram da dor de perder uma pessoa pelo suicídio. E é uma realidade que muito acontece no campo hoje. E eu quero trazer para vocês essa realidade aqui, que eu vivo isso todo dia. Eu convivo com várias histórias de pessoas. Recentemente, 2 semanas atrás, saiu uma nova matéria na revista do Globo Rural contando a história da Verônica. Convido vocês a pesquisarem e verem quanto isso é impactante. E esse projeto tem vindo no país como pioneiro, porque quem de vocês aqui parou para pensar que o produtor rural precisa de cuidado também? E o Cultivando Bem-Estar traz isso. E fica aí para vocês procurarem, conhecerem um pouquinho sobre ele também. Sigam lá no Instagram, Cultivando Bem-Estar no Meio Rural. E se quiserem dar um Google no meu nome, tem bastante reportagem lá também. E eu convido vocês para cuidarem e me ajudarem a cuidar de quem cuida do nosso alimento todo dia, o agricultor que está lá na ponta todo dia, assim como eu, volto para casa lá também. A minha família que está lá esperando para fazer a ordenha, vou falar para vocês mesmos, esperando para fazer a ordenha do leite. Essa é a realidade de muitos produtores rurais e eu tenho muito orgulho disso, porque eu vivo isso todo dia e eu ajudo muitas pessoas e eu tenho muito orgulho desse projeto. Então, vem junto com o Cultivando o Bem-Estar do Meio Rural, fazer essa segurança alimentar no nosso país. Muito obrigado. Agora, Thaís, em um contexto de eventos climáticos cada vez mais intensos, com chuvas fortes e perdas que afetam diretamente a subsistência no campo, muitos produtores também enfrentam impactos na saúde emocional, um tema que ainda é pouco discutido e muitas vezes cercado de tabu no meio rural. Como você tem visto esses desafios nas comunidades e qual que é o papel do seu projeto para abrir esse diálogo e oferecer ainda mais apoio? Eu acredito que vocês aqui, tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? O pessoal do Rio Grande do Sul tem sofrido muito ultimamente. São mais de 30 casos de suicídio por causa do clima. Eu tenho sempre uma brincadeira que eu falo sempre, mas uma brincadeira muito séria. A gente sempre fala que agricultor não tem patrão. O nosso maior patrão hoje é o clima. Eu sou o caso disso. Eu já perdi uma grande produção lá dentro da propriedade. E no ano passado, a gente conseguiu trabalhar com uma outra rede que a gente tem, que é nacionalmente. Eu faço convite quem é da área da saúde mental, que quiser ser parceiro da gente, a gente atende nesse grupo totalmente gratuito. Histórias, muitas histórias muito tristes, de pessoas que construíram um legado durante uma vida inteira. E veio uma chuva muito forte e levou toda uma história, toda uma esperança. E dentro dessa questão da saúde mental, a gente não deve ressaltar só o Sul, mas todo o país. Acho que todo mundo também. A gente tem que olhar para esse lado do ser humano. A gente está muito voltado a muitas outras coisas. Eu sempre brinco com os meus agricultores, respiram, vai dar certo. Não vende a sua propriedade. Às vezes dá vontade de vender tudo fora. Eu falo por experiência própria. As coisas não andam bem, mas a gente vai lá. O agricultor é um povo muito persistente mesmo. Quem que é a pessoa que joga o dinheiro na terra e espera que ali você vai colher o que você vai pagar as suas contas? Vamos falar bem assim.
vai pagar tuas contas. Isso influencia muito, e são fatores climáticos, fatores financeiros. Nós temos o tabu de falar isso, os homens principalmente, que é falta de fé, força, fraqueza, porque a pessoa não quer trabalhar. Então são tantas outras coisas que a gente vem falando. É um assunto muito assim que tem que ter muita atenção. Hoje também estudo para essa área também, e tem sido incrível a gente acompanhar. E eu acho que trazer, como os meus colegas aqui falaram, a invisibilidade de quem está lá no campo, como eu falei para vocês. Só quem vive a realidade realmente todo dia sabe. E eu acredito que falar de saúde mental no campo é essencial, porque ninguém vai ter futuro aqui. Ninguém. Ou vocês hoje tomaram café, almoçaram, eu volto a dizer, alguém produziu para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos olhar para esse lado, para as pessoas que precisam desse cuidado lá no campo. É muito importante falar da saúde mental, né, para todo mundo. Acho que é um assunto que passa por todos os projetos, por todas as iniciativas, né? O Alan falou sobre o Abraço Campeão, né? Acho que quando a Gabi traz aí sobre as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que se encontram nesse espaço, saúde, tudo passa pela saúde mental, então é importante. E falando do meio rural ainda, né, vamos agora ouvir um pouquinho do Sidney, que trabalha em comunidades rurais, só que na outra ponta do Brasil. Ele fica na Amazônia, na região norte, por favor. Boa tarde, gente. Quero muito agradecer a toda a equipe da ABC pelo carinho e cuidado que eu sempre falo, pelo Fábio também, que foi nosso mentor durante esse processo. E estar aqui nesse momento, para mim, representa muito para o nosso estado, para a nossa região, né, que muitas das vezes é esquecida por, por, pelo Brasil, né? Enfim, pelos governantes, enfim. A minha história na agricultura, ela inicia ali em 2015, quando um incêndio de grandes proporções ele atingiu uma área de assentamento do PA Panelão. E ali eu vi as pessoas perderem as suas casas, os plantios, e eu vi de perto ali o sofrimento de quem depende da terra para viver. Eu também sou agricultor, além de empreendedor social, e eu pensei em alternativas que a gente pudesse fazer para que aquelas famílias pudessem ter o mínimo de dignidade. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Brasília, em Sobradinho, no Distrito Federal. Aprendi sobre a agricultura sintrópica. Eu voltei cheio de ideias, cheio de vontade de fazer, mas quando cheguei na comunidade, as pessoas não deram muito crédito, porque para eles era uma técnica nova. A agricultura do corte-queima ainda é muito forte na região. E a partir dali, eu decidi começar pequeno. Adquiri um lote, iniciei os primeiros plantios e as pessoas foram vendo os resultados, foi despertando o interesse delas em participar das formações. Então, eu idealizei um projeto chamado Escola Itinerante de Agroecologia, que em 4 anos capacitou mais de 1.200 pessoas de 22 comunidades com práticas agroecológicas. Só que em 2023, o problema ele voltou. A estiagem grande, a questão climática, né, afetou muito. Nós tivemos 2 estiagens bem grandes no território. E esse problema voltou e afetou uma comunidade chamada São José. Cerca de 60% dos plantios foram afetados. E novamente a cena se repetiu, as pessoas tristes, querendo largar o campo, né, porque essa é a realidade. E eu vi ali uma oportunidade de criar um projeto que pudesse não só levar formação e assistência técnica, mas também fomento à comercialização da produção. Porque não adianta apenas produzir, a gente precisa garantir que os agricultores tenham um espaço para comercializar os seus produtos. Surgiu o projeto Roçado Sem Fogo. Nós iniciamos as formações. De resultado, nós temos 25 famílias beneficiadas com o projeto, a implantação de 2 hectares de SAF, sistemas agroflorestais, uma feira rural na própria comunidade, então as pessoas não precisam mais se deslocar para a sede do município, então todos os domingos acontece essa feira na comunidade. E também o que mais me deixou feliz foi a redução de 80% do índice de queimadas com os participantes do projeto. Isso foi o grande up do projeto.
Aí, a partir daí, nós iniciamos um trabalho de sensibilização de outras comunidades. A gente já mostrou que isso dá muito certo com essa comunidade modelo, mas nós queremos alcançar outras comunidades do território. Nós queremos, para esse ano, implantar ao menos 40 hectares de sistemas agroflorestais, beneficiando 80 famílias do território. São 10 comunidades que serão beneficiadas, mas isso eu não consigo fazer só. Eu preciso de apoio para que o instituto que a gente tem possa chegar a essas comunidades. Eu te convido hoje, né? Você quer fazer parte dessa mudança ou vai ficar só olhando tudo isso acontecer? Vem com a gente. Vocês viram que Opa. Vocês viram que o Sidney não fez um chamado, ele fez uma convocação. Então, assim, todos vocês, todo mundo pode contribuir de alguma forma, gente, sendo voluntário à distância, não necessariamente precisa morar na mesma região. Acho que a gente pode se engajar, nós podemos ser voluntários, nós podemos contribuir e participar de várias formas. Às vezes na tradução de um texto, às vezes na revisão de um material, na elaboração de um projeto, com as suas ideias, com as suas criatividades, vocês que estão estudando aqui, Harvard, MIT e outras universidades americanas e de outros países, muito importante contribuir com a transformação social diretamente com quem está na linha de frente, quem está todos os dias trabalhando nesse Brasilzão. Então, é uma iniciativa muito importante e louvável. Mais uma vez, parabéns, Sidney. Muito do trabalho da Amazônia, ele depende do conhecimento tradicional das comunidades. Como que esses saberes populares contribuem para a inovação no seu projeto e para a preservação da cultura amazônica? Então, todo o nosso projeto, ele vem principalmente do saber tradicional, né? A gente mostra que tanto os povos tradicionais, né, quanto os próprios ali agricultores familiares já fazem isso na prática, né? Mas foi implantado esse outro conceito de que precisa tocar fogo na terra para poder produzir. Mas eles já sabem fazer sistemas agroflorestais. Então, tudo que nós fazemos é baseado nisso. A gente só mostra que está ali, está próximo, está perto, mas às vezes, por influência de outros lugares, eles começaram a sair, né, desse caminho, né, trabalhando com monocultivo. E a gente mostra para eles que é possível, sim, produzir em pequenas áreas, né? O trabalho reduz, porque são plantios em áreas menores. Então, a gente mostra na prática para eles que é possível, sim. E é o que eles já fazem a vida toda. Então, é dessa forma que a gente faz. Parabéns. Mais uma vez, gente. Palmas. A gente vai o Fred contar um pouquinho também da sua história, do seu projeto, da iniciativa, que é da região Nordeste da Rede Curica. Por favor. Icubé, olá, Tia Pecaruca, Opacatuiqué, boa tarde a todas as pessoas presentes. Bom, o mundo precisa e procura soluções para a crise climática, enquanto ignora quem já pratica essas soluções há séculos. Eu me chamo Fred Caracará, eu sou empreendedor social, sou coletor de sementes e sou liderança jovem do povo indígena Potiguara. E no meu território, no litoral norte da Paraíba, no Nordeste brasileiro, a Mata Atlântica foi degradada por décadas de exploração econômica, desde o período colonizatório, sem qualquer reparação. E em resposta a isso, passamos a nos mobilizar para regenerar o nosso território. Nós mesmos procuramos a solução de dentro. E eu criei a Rede Curica, uma iniciativa indígena de restauração ambiental baseada em sementes, mudas e mobilização da juventude para regenerar o território. E hoje já coletamos mais de 80 mil sementes nativas do bioma Mata Atlântica, já produzimos mais de 15 mil mudas e estamos recuperando áreas degradadas que equivalem a 5 campos de futebol no nosso território. E esse processo envolveu mais de 600 jovens indígenas no processo, e impactou milhares de pessoas no nosso território. Nós temos 33 mil indígenas no nosso território. Então, somos o segundo maior povo indígena no Nordeste. E isso, curiosamente também, somos o único povo indígena que permanece no seu território desde o período colonizatório. E se você for ver nesse painel, vai ver isso acontecendo em diferentes territórios, né? Na Amazônia, com a agrofloresta, no Sul, com a saúde mental no campo, com esportes, com juventudes, com cuidado. E as soluções já existem. O problema é que essas soluções não estão nos centros das decisões.
E porque quando povos indígenas passam a cuidar da terra, ela deixa de ser explorada e passa a ser regenerada. E, por fim, eu tenho um convite a fazer a todos vocês. Vamos plantar um futuro juntos com a gente? Valeu! Fred, o Projeto Curica, ele vem mobilizando pessoas e criando uma rede em torno da regeneração do território. Como que você conseguiu engajar a comunidade e qual é a sua visão para o futuro da Rede Curica? Como fortalecer essa iniciativa e expandir o seu impacto? Como cada um de nós aqui pode contribuir também? Então, a Rede Curica inicia, na verdade, de um processo de violência por décadas, uma área que foi degradada no nosso território, na Aldeia Três Rios, na terra indígena Potiguara de Montemor. E essa área foi, durante mais de 30 anos, jogada ao lixo por diferentes agentes públicos. Então, a gente estima mais de 21 mil toneladas de lixo nesse espaço. E, antes disso, foi construída uma pista, a PB 41, pelo governo do estado, e essa pista foi escavado o barro da nossa comunidade, foi extraído terra da nossa comunidade, e nessa mesma área que foi, posteriormente, jogado lixo. Então, essa área é em frente à minha casa, e por conta do lixo é um odor insuportável, né? E com isso eu passei a mobilizar a comunidade para fazer com que a comunidade entenda de que aquilo é uma violência e de que a gente não pode ficar passivo quanto a isso. A gente precisa responder e precisa nos organizar para trazer essas soluções de dentro, porque se a gente for esperar as soluções virem de fora, a gente não vai ter um território saudável nem tão cedo. Eu tenho uma filha de 9 meses que se chama Inaê, e eu quero que ela aproveite esse espaço tanto quanto eu estou aproveitando agora. E até mais, na verdade. E basicamente nós temos um grupo de coletores de sementes que se chama Inhetá Potiguara. Esse grupo de coletores de sementes basicamente atuam na intersecção entre conhecimento tradicional e conhecimentos ecológicos para restaurar o nosso território. E a nossa meta agora é estruturar o Centro Tainherecoaba, que significa, na nossa língua ancestral, Tupi-Potiguara, o espaço de cuidar das sementes, que vai garantir que a gente restaure o nosso território a partir do nosso próprio território. E a nossa visão de futuro agora, a gente atualmente está recuperando 5, ou melhor, o que equivalem, áreas degradadas que equivalem a 5 campos de futebol, mas o nosso objetivo é contribuir para a recuperação do nosso território inteiro. Nós somos um território que tem 33 aldeias e são 33.757 hectares. E por conta do período colonizatório, a gente tem essa área degradada, tem muitas áreas degradadas e também por conta do agronegócio, que no nosso território está rodeado de cana-de-açúcar. Então, a nossa meta é envolver a juventude e fazer com que essa juventude restaure um território para que as outras juventudes possam usufruir e ter um território justo e saudável. Pessoal, alô. Oi. 6. Opa, o microfone às vezes está dando. Agora eu queria pedir a todos e todas vocês que levantassem para a gente bater palmas para essas 5 iniciativas louváveis de toda a região do Brasil. Por favor, essas iniciativas. Ai, dá até um quentinho assim, né? Porque são essas histórias inspiradoras que fazem a gente a continuar acreditando no nosso país, a continuar acreditando nas iniciativas, nas pessoas, no povo brasileiro, né? Porque a gente vê na prática, quando a gente fala de linha de frente, é quem está ali na prática, no dia a dia, no campo, quem está ali no dia a dia acompanhando as pessoas em vulnerabilidade social, seja no Complexo do Alemão, que sofre
o tempo inteiro com as operações policiais, né? Seja em qualquer um desses espaços. Então, acho que é importante que a gente, toda oportunidade que a gente tiver de aplaudir, de levantar, de sacudir, de balançar, porque sem o empurrãozinho de cada um de nós que pode contribuir, pode ajudar, nenhuma dessas histórias aqui é possível. Então é importante que cada um de nós se mobilize, ajude, participe, se engaje. No Brasil, infelizmente, a gente não tem muita cultura de doação, a gente não tem muita cultura de voluntariado, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de engajar. Né? Eu estou vendo ali a Patrícia, né, junto com o pessoal da Brasil Foundation na época, o quanto a importância, né, de se engajar, de iniciativas como a da Brasil e tantas outras que começaram a mobilizar o Brasil para poder fazer esse engajamento, seja com doação, seja sendo voluntário, contribuindo, participando. São muitas iniciativas, então é importante, o Marquinho está ali também, e tantas outras pessoas que eu estou vendo aqui que se engajam e que fazem parte dessa rede. Então, e agora para a gente, já estamos perto do encerramento, como o tema da conferência, que é de extrema relevância, né, para o que a gente está vivendo no nosso país e também para os diferentes saberes e projetos que abordamos no painel até agora, é Transformando Desafios em Progresso. Antes de a gente finalizar o painel, eu gostaria de chamar ao palco uma pessoa que eu tenho certeza que foi muito importante para cada um e cada uma de vocês até aqui, para conduzir o encerramento e falar um pouco sobre como o desenvolvimento de vocês na conferência vai continuar ajudando a liderar a transformação social no Brasil. Por favor. Fábio Silva é empreendedor social, CEO da Rede Muda Mundo e fundador da Casa Zero. Ao longo de sua trajetória, Fábio idealizou iniciativas que mobilizam milhões de horas de trabalho voluntário e impulsionaram mais de 7.000 projetos sociais em diversas regiões do país. Hoje lidera um dos maiores ecossistemas de inovação e engajamento cívico do Brasil. É um prazer tê-lo como parceiro da Brasil Conference e mentor dos nossos embaixadores. Os centros das grandes cidades brasileiras estão ficando vazios. Em metrópoles como Recife e São Paulo, o que falta não é prédio, é gente. Sem pessoas, o comércio enfraquece, a cultura perde espaço e o coração da cidade deixa de pulsar. Mas como trazer a vida de volta para o centro? Começando do zero. A Casa Zero nasceu em Recife, no Nordeste do Brasil, transformando um casarão histórico em um espaço vivo de oportunidades. Criada pela Rede Muda Mundo, a Casa Zero é uma tecnologia social baseada em 3 pilares: inclusão produtiva, economia criativa e cultura. Um modelo que ativa centros urbanos conectando pessoas, ecossistema social, iniciativa privada e poder público. Hoje, já são milhares de pessoas qualificadas para empreender ou acessar o mercado de trabalho. Não é assistencialismo, é inclusão produtiva com método, acompanhamento e resultados reais. Mas a Casa Zero vai além da formação. É um espaço múltiplo, onde pessoas estudam, trabalham, criam e empreendem. Agora, o projeto chega a São Paulo, a maior metrópole da América Latina. A Casa 011 nasce para colaborar com a transformação do centro da cidade em um verdadeiro centro de oportunidades, trabalhando diretamente com moradores do território, pessoas em vulnerabilidade e empreendedores locais. A proposta é simples e poderosa. Revitalizar com quem é do território, gerar dignidade por meio do trabalho, da inovação e da tecnologia aplicada às comunidades. O que começou em Recife agora se expande para São Paulo e está pronto para ativar centros urbanos em todo o Brasil. Casa Zero, transformando centros urbanos em centros de oportunidades. Boa noite, pessoal. Eu quero contar uma história. Eu sou da terra de Ariano Suassuna. Ele era um paraibano, mas morava em Pernambuco. E Ariano, que sempre disse que
nem otimista, nem pessimista. O pessimista, ele é um chato, um otimista, ele é um tolo. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ariano dizia que era o filho da esperança. 2023, 24, eu tive aqui na Brasil Conference. E eu estava sentado aí, como vocês estão. E eu participei assistindo esse painel. E ao final desse painel, naquele ano, estava o tio Douglas, carioca, assim como o René, assim como você, meu irmão. E o Luciano Huck trouxe o tio Douglas ao palco, fez toda uma grande visibilidade. E no último dia da Brasil Conference, eu encontrei o tio Douglas no pátio, bastante triste, porque ele dizia que a conferência tinha dado muita visibilidade para ele, mas que ele tinha arrumado um problema, porque a comunidade agora estava mandando WhatsApp para ele dizendo que ele tinha ficado rico. Porque ele estava nos Estados Unidos. E nessa conversa com o tio Douglas, ele me contou, professor, que ele não tinha usado o cartãozinho das refeições para levar esse recurso para o Brasil para comprar kimono para o projeto dele, o Primeira Infância. Eu disse, cara, eu acho que dá para a gente melhorar. Eu saí daqui, peguei um avião, René, fui até o projeto Tio Douglas, visitei ele. A gente achou um parceiro para patrocinar, ele está até aqui, o Antônio está aqui, está lá no fundo, está escondido, ele é meio envergonhado. A gente levou o Tio Douglas e a esposa para o Recife para passear, namorar, tirar férias, que ele estava exausto. A gente arrumou um patrocinador para pagar 1 ano de salário do Tio Douglas, para ele deixar de ser Uber e se dedicar 100% ao projeto dele. E a gente fez um programa de mentoria com o Tio Douglas durante 12 meses. Resumo, o Tio Douglas hoje é palestrante, tem um podcast, cobra pela palestra e o projeto está indo super bem. Por que eu contei essa história? Primeiro porque eu estou super orgulhoso de vocês. O pitch de vocês, ele só não convence quem é mau. Se o auditório for mal, amigo, você pode fazer qualquer coisa, mas assim, durante esses 3 meses, nós estamos desde novembro trabalhando. A equipe da Brasil Conference, a equipe da Rede Muda Mundo, a gente falou sobre captação de recursos, mensuração de impacto, pitch, formação de rede, prestação de contas. Então, aquilo que vocês já entregavam para os embaixadores, que era imersão e que é fundamental, Massinha, continua sendo dado. Só que esse ano foi acrescentado também educação, que esse ambiente é um ambiente de educação. Eles receberam educação empreendedora. Um dos meus sonhos de vida é que todo líder social se transforme em empreendedor de impacto. Não são as mesmas coisas. Líder social é aquele cara que tem, aquela pessoa que tem representatividade lá no território, mas não necessariamente ela tem um plano de negócio, ela tem transparência, ela tem estatuto. Agora eles são empreendedores sociais para toda a vida. Quem deu isso foi a Brasil Conference nessa edição. Só que tem uma terceira coisa. Só que tem uma terceira coisa, e esse ano eles não estão sabendo. Nós temos uma surpresa. Porque para empreender, você precisa fazer imersão. Quantas e quantas vezes eu e o René, a gente já se viu por aí no planeta, aprendendo, indo fazendo benchmark, conhecendo iniciativas, indo na ponta para trazer para o Brasil. Vocês fizeram isso aqui. Agora vocês têm educação empreendedora, vocês têm mentores. Lembram dos mentores? Aperreiem eles, podem me aperrear, porque é um privilégio. Mas precisa de investimento anjo. Precisa de recurso financeiro. Não dá para voltar para o Brasil com capacitação, com imersão e sem uma graninha semente para começar a tracionar os sonhos de vocês. E aí a Rede Muda Mundo fez uma ligação para uma empresa pernambucana, assim como a Rede Muda Mundo, lá de Belo Jardim, pessoal da Baterias Moura, e aí eu quero citar aqui o nome de Paulo Salles, Andréa Lira, Beth, e eles toparam fazer um investimento anjo no valor de R$15 mil para cada uma das 5 iniciativas da Brasil Conference 2026.
agradecer a todos os filantropos do Brasil. Um deles, citei aqui o nome, ficou envergonhado, porque no início a gente precisa de fato de filantropia. Depois a gente precisa fazer o que vocês fizeram, se qualificar, se capacitar e estar pronto para ajudar o Brasil. Agora, vocês têm uma empresa apoiadora, que é a Bateria Moura, colocando um investimento anjo para que aquilo que a gente construiu nesses 3 meses possa ficar de pé e possa acontecer. Eu quero aqui agradecer ao time da ABC, Isabela, Mari, você, minha linda, que, Massinha, é um privilégio trabalhar com você. E quem sabe em 2027 estejamos juntos novamente para que esse programa ele possa crescer, se ampliar com imersão, capacitação e investimento anjo. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Valeu. Posa aqui para foto aqui, ó. Lá. Vai pra foto, Massinha. Chega, Massinha, vem pra foto. Gente, minha presidente de comunicação tá mandando comunicar. Pega o celular dela, gente. É emoção travando aí, ó. O prêmio. Queria o prêmio. Que prêmio é lindo. Made in Brazil. E veio de avião, né? E chegou. Caraca, Didi! Me dê mais, me dê mais. Faz o Phoenix. Faz isso. Não, tem nos Estados Unidos. Cuidadinho. Tudo bem? Agora. Alô. Opa! Às vezes desligam por mim também, então tá tudo certo. Bom, gente, esse painel tão inspirador, tão importante, né, com investimento, com apoio, com visibilidade, com tudo isso, eu acho que toda essa inspiração ela não pode ficar só aqui, né? Eu acho que plantou uma sementinha aí na cabeça de cada um de vocês, para que a gente possa, a partir de agora, né, vamos sair, vamos conversar, vamos trocar ideia com eles, nos corredores, hoje, amanhã, conversar, parar sem vergonha nenhuma, conversar, ver como que a gente pode ajudar, como cada um de nós pode contribuir, pode ser voluntário, pode ajudar, fazendo uma doação, seja em dinheiro, seja sendo voluntário. Acho que é muito importante o fortalecimento dos embaixadores da Brasil Conference, porque
esse ano teve uma marca já entrando. Ano que vem pode ser 2, 3, 4, e cada vez melhor e cada vez maior. E a gente pode ver cada vez mais iniciativas como essa de transformação social mudando a realidade do nosso país, mudando a realidade do Brasil, gente. Muito obrigado a todos.